O Rio de Janeiro tem o primeiro fim de semana com as novas regras para as praias da cidade. A gente muda de assunto, também de clima aqui, vai falar sobre o Rio, porque essas mudanças causaram polêmica e algumas foram previstas pelo prefeito Eduardo Paes, foram revistas pelo prefeito. A Rafaela Cascardo é quem traz os assuntos, relembra essa história pra gente. Rafaela, conta o que está valendo. No fim das contas, depois de tanto embate, né, e críticas em relação a essas novas regras, o que está valendo de fato? Tudo bem, Rafa? Oi, Basília, tudo bem? Olha, eu falo ao vivo aqui da praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Nesse primeiro fim de semana, após essas novas regras, o Rio tem dias de tempo nublado, batendo um ventinho aqui na orla, os termômetros marcando 24 graus, mas com a sensação térmica mais baixa, então já é considerado frio para o carioca, então a orla está menos movimentada do que um dia típico de calor de verão aqui no Rio de Janeiro. Ainda assim, eu circulei um pouco aqui pela orla de Copacabana e vi que algumas medidas não estão sendo ainda obedecidas, né? Claro que é um decreto novo, mas, por exemplo, a circulação e o estacionamento de veículos como patinetes elétricos ainda não está sendo totalmente assimilada aqui pelas pessoas que circulam pela orla. Eu andei um pouco e vi uma grande movimentação, muitos patinetes elétricos principalmente, mas bicicletas elétricas também circulando pela orla, o que agora é proibido de acordo com esse novo decreto de Eduardo Paes. Mas para a gente entender melhor essa história, um primeiro decreto foi publicado no dia 16 de maio, gerou muita polêmica, muitas críticas, principalmente por parte dos músicos que tocavam nas orlas aqui do Rio de Janeiro, também de Copacabana, é claro, já que a música ao vivo nos quiosques tinha sido proibida. Então o prefeito Eduardo Paes se reuniu com representantes do setor, reviu algumas medidas, flexibilizou, voltando atrás em alguns pontos. Então a música ao vivo nos quiosques voltou a ser permitida até às 10 horas da noite, com algumas novidades, por exemplo, como o limite ali do volume, né? Não dá para ultrapassar os decibéis que foram permitidos pela prefeitura. A fiscalização está sendo feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Orla Rio, que é a concessionária que administra os mais de 300 quiosques de toda a orla do Rio de Janeiro. Bom, o estabelecimento que não cumprir com as regras poderá ser multado em R$ 1.000, depois em R$ 2.000 ou, em caso aí de reincidência, pode até ter o sócio substituído. Também volta a ser liberada a venda de bebidas em garrafas de vidro dentro dos quiosques, mas o cliente não pode ir para a areia com essa garrafa. Outra mudança importante é em relação, então, à proibição a proibição da circulação e do estacionamento desses veículos ciclomotores, mas esse talvez seja um dos pontos mais difíceis, né, de controlar, já que tem que ter a colaboração de toda a população e não só ali dos quiosques. Além disso, alimentos como queijo coalho e churrasquinho não podem mais ser vendidos em palitinhos de madeira. Enfim, o Rio ainda se adaptando a essas novas regras. Eu volto com você, Basília. Você tocou num ponto super importante, né, que é a concordância, a vontade da população também em seguir essas regras, senão não adianta, né, você ter poder executivo, legislativo aprovando, pensando nessas regras, se não pegar, ou então fica só mesmo o texto escrito, mas não colocado em prática. Rafaela Cascardo, muito obrigada pela sua participação.